Olá pessoal, eu sou Marcelo Ipiaú, seu professor de Física para a Faculdade Baiana de Medicina aqui no YouTube. Você já se perguntou por que quando você esquece os seus óculos em casa, durante a aula, você fica apertando os olhos para conseguir ler o que está no quadro? Ou por que quando um canudo é mergulhado na água, ele aparenta estar quebrado? Esta e outras situações cotidianas podem ser explicadas através de um fenômeno óptico chamado refração. Este vai ser o tema da nossa aula de hoje. Vamos então para o exercício. Bem, pessoal, antes de fazermos a leitura do enunciado, eu gostaria de trazer para vocês uma imagem que nos mostra a anatomia do olho humano. O olho humano é um sistema óptico complexo formado por diversos elementos constituintes, mas para resolver essa questão precisaremos focar em apenas 3. Logo após a córnea, nós temos o ar, cujo índice de refração todos sabemos vale 1. Aqui nós temos o cristalino, que é uma lente convergente que se apoia nos músculos ciliares, também chamado de corpo ciliar. Entre o cristalino e a retina, nós temos aqui o humor vítreo, também conhecido com o nome de corpo vítreo. E atrás do corpo vítreo, nós temos essa membrana aqui, representada de cor amarela, que representa a retina, uma espécie de tela de projeção onde a imagem vai se formar. Podemos então agora partir para a leitura da questão. O olho humano pode ser interpretado como um conjunto de lentes, cujo objetivo é projetar a imagem na retina, que irá transformar informação luminosa em informação elétrica a ser decodificada pelo cérebro. Um feixe luminoso atravessa as partes internas do olho e cada parte tem características próprias de composição que irão lhe conferir diferentes índices de refração. Até esse momento aqui eu gostaria já de destacar 2 palavrinhas. Primeiro, ele diz para a gente que o feixe luminoso atravessa as partes internas do olho. Quando ele diz que o feixe atravessa, isso quer dizer que a luz está passando de um meio para outro meio distinto. Isso caracteriza aquilo que nós chamamos de refração. A refração é definida pela mudança de meio, acompanhada de mudança de velocidade. E eu queria também chamar a atenção de vocês para o fato de que essas diferentes partes do olho possuem diferentes índices de refração. Nós sabemos que a velocidade de propagação da luz é uma função do meio no qual ela se propaga. Ou seja, se muda de meio, muda também de velocidade. O índice de refração é definido como sendo c sobre v, onde c é a velocidade da luz no vácuo e v a velocidade da luz no meio em questão. Se ao passar de um meio para o outro, a velocidade de propagação da luz se altera, o índice de refração também se altera, por isso que cada um dos meios possui diferentes índices de refração. O texto nos diz agora o seguinte: admita que os valores médios dos índices de refração do cristalino, N1, e do humor vítreo, N2, são respectivamente iguais a raiz de 6 sobre 2 e raiz de 3, e que a profundidade média destas partes vale 0,4 centímetros e 2,4 centímetros, respectivamente. Bem, pessoal, essa imagem ela não veio na prova da Baiana. A imagem que a prova da Baiana trouxe para a gente foi essa daqui, ou seja, uma análise simplificada do olho humano. E o texto nos fala agora o seguinte: considerando um sistema de lentes planas e paralelas, com propriedades equivalentes ao do cristalino e do humor vítreo, cuja disposição está representada na figura, e que um raio de luz, viajando em um meio de índice de refração N0 igual a 1. Então, nesse caso, esse meio, cujo índice de refração N0 vale 1, muito provavelmente é o ar, incide fazendo um ângulo de 60 graus com a reta normal à interface.
Então, esse é o raio incidente, esse é o ângulo de incidência. Aqui nós temos o dióptro plano, que é o nome que eu dou à superfície de separação entre dois meios, nesse caso, o ar e o vidro. Temos então o seguinte comando: determine quantos centímetros abaixo da linha tracejada o feixe irá atingir o anteparo à direita da figura, no caso a retina. Adote raiz de 3 igual a 1,7. Então aqui nós temos o ar, o cristalino, o corpo vítreo e esse anteparo do fundo representa a retina. A luz vai passar por esses 3 meios atingindo o anteparo. O que ele está querendo saber é justamente a distância entre esse ponto de incidência no anteparo e a reta normal à superfície. Bem, pessoal, primeira coisa que precisamos perceber é que nesse sistema óptico apresentado na questão, nós temos a presença de 3 meios materiais: o ar, o cristalino e o chamado humor vítreo, também conhecido com o nome de corpo vítreo. Em cada um desses meios, a luz se propaga com uma determinada velocidade. E como sabemos, já que essa velocidade interfere no índice de refração do meio, cada um desses meios terá, para a mesma cor de luz, diferentes índices de refração. No caso do ar, o índice de refração vale 1. No caso do cristalino, o índice de refração vale raiz de 6 sobre 2. E no caso do humor vítreo, o índice de refração vale raiz de 3. A pergunta que a questão nos faz é justamente a seguinte: após incidir na superfície que separa o ar do cristalino e sofrer uma primeira refração, a luz vai passar do cristalino para o humor vítreo, sofrendo uma segunda refração e finalmente atingindo um determinado ponto no anteparo, que é a retina. A pergunta feita seria então a seguinte: a que distância estaria situado o ponto P de incidência do raio de luz em relação à linha de referência criada pela reta normal? Desse modo, a gente percebe que a distância que nós buscamos, ela corresponde ao x somado por y, que aqui eu representei por d igual a x mais y. E é isso aí, pessoal. Note então que para a gente poder encontrar o valor de d, primeiro a gente precisa do valor de x e do valor de y. Mas esse x daqui, ele corresponde à mesma distância entre esses dois pontos. Ou seja, se nós considerarmos aqui a presença de um triângulo retângulo, o x que nós estamos buscando corresponde ao cateto oposto. Note que o cateto adjacente a gente já sabe que vale 0,4. Mas para acharmos o cateto oposto, primeiro nós iremos precisar desse ângulo. E para obtermos esse ângulo, isso pode ser feito através da lei de Snell-Descartes. Na lei de Snell-Descartes, nós precisamos saber inicialmente quem é o primeiro meio. O primeiro meio é justamente o ar, cujo índice de refração vale 1. Então aqui eu vou colocar 1 vezes o ângulo de incidência do raio de luz. A questão nos deu, corresponde a 60 graus. O seno de 60, todos nós sabemos que vale raiz de 3 sobre 2. Temos agora o seguinte: índice de refração do segundo meio. Quem é o segundo meio? O segundo meio é o cristalino. E o índice do cristalino corresponde a raiz de 6 sobre 2. Mas olha só o artifício matemático que eu vou utilizar. Ao invés de escrevermos raiz de 6, eu vou considerar que a raiz de 6 é a raiz de 3 vezes a raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de R, que é o que a gente está precisando. Se eu cancelar esse 2 com esse 2, esse raiz de 3 com esse raiz de 3, a gente pode perceber então que o seno de R, após racionalizar isso daqui, a gente nota que ele vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. E se o seno de R vale raiz de 2 sobre 2, a gente descobre que esse ângulo daqui corresponde a 45 graus. Mas como nós sabemos, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 90, para 180, esse ângulo de cá de baixo
corresponde também a 45 graus. E aí um detalhe já começa a ficar fácil. Percebemos então que estamos diante de um triângulo do tipo isósceles, ou seja, aquele triângulo que é formado por dois lados iguais. Todo triângulo que tem dois ângulos iguais, nós sabemos que também tem dois lados iguais. Sendo assim, se esse pedaço daqui para cá vale 0,4, esse pedaço também vale 0,4. Nós acabamos de encontrar o valor de x, o que nos permite dizer que D vai ser igual a 0,4 mais o valor de y. Vamos então agora em busca do valor de y. Para a gente descobrir o valor de y, temos que perceber que está ocorrendo aqui uma nova refração. Gente, se isso aqui é uma reta normal, isso implica dizer que ela forma 90 graus com a superfície. Se o ângulo que ela forma é de 90 graus, já que esse daqui vale 45, esse outro ângulo de incidência também só pode ser igual a 45 graus. Daqui para cá nós temos a presença de uma nova refração. E esse novo ângulo de refração daqui, que a gente precisa descobrir, ele também pode ser descoberto, mais uma vez, pela utilização da lei de Snell-Descartes. Bem, aplicando agora a lei de Snell à segunda refração, nós temos que o índice de refração do primeiro meio corresponde à raiz de 6 sobre 2. Mais uma vez, a raiz de 6, eu vou escrever raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é 45. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual ao índice do segundo meio, que é a raiz de 3 vezes o seno do ângulo de refração. Bem, pessoal, essa raiz de 3 daqui com a raiz de 3 de cá eu cancelo. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2, eu cancelo com esse 2 de cá de baixo. Concluímos, então, que o seno de R vai ser igual a 1/2. Então, aqui nós temos seno de R igual a 1/2, o que nos permite afirmar que o ângulo de refração que aqui se forma corresponde, então, a 30 graus. E através dele poderemos então encontrar o valor de quem, turma? O valor do y. Note o seguinte, eu quero o y, que é o cateto oposto. E o cateto adjacente, que é esse pedaço de cá de cima, a questão nos forneceu. É a própria profundidade do humor vítreo, que vale 2,4. Qual é a função trigonométrica que relaciona o cateto oposto, que é o que eu quero, com o cateto adjacente, que é o que eu tenho? Seria a tangente de 30 graus. Então vamos lá, tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, y sobre 2,4. A tangente de 30, todo mundo conhece, tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Isso daqui vai ser igual a y sobre 2,4. 2,4 vem para cá multiplicando, divide por 3, multiplicando pela raiz de 3, que é 1,7. Nós vamos ter, então, que y vai ser igual a 1,36 centímetros. Você concorda comigo que agora a nossa questão ficou fácil? Se eu sei que y vale 1,36 centímetros, a gente acaba de obter a resposta da nossa questão. Ou seja, a distância D solicitada na questão vai ser igual a 1,76 centímetros. E é isso aí, pessoal. Veja que passar na baiana não é uma coisa complexa, mas eu ainda tenho um recadinho para você. E é isso, pessoal. Finalizamos mais uma questão da segunda fase da Faculdade Baiana de Medicina. E caso você queira me incentivar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e credibilidade específicos para a faculdade que você deseja, eu queria te pedir então apenas 3 coisas. Primeira, caso você tenha gostado, claro, clique no joinha que tem aqui do lado esquerdo do seu smartphone. Você não tem noção de como isso vai me incentivar
a produzir mais material de qualidade para você. Segunda, inscreva-se no nosso canal e assine o sininho das notificações. Ele é o único canal do YouTube que traz questões específicas da Faculdade Baiana de Medicina para você. E a terceira, galera, é compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que você quer o bem e gostaria de ter como seu colega de faculdade. Vale inclusive você mandar também para aquele crush. Vai que ele ou ela percebe que você enviou o vídeo não apenas por querer o seu bem, mas porque você está com aquela segunda ou terceira intenção.